Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Odontoprev para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Rodrigo Bacelar, Luiz Blanco e José Roberto Pacheco. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Odontoprev. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.odontoprev.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente via website perguntas para a Odontoprev que serão respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Roberto Pacheco, diretor de Relações com Investidores da Odontoprev, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo interesse e confiança. Nós somos a Odontoprev. Gostaria aqui de agradecer a participação nesta conferência para apresentarmos os resultados do segundo trimestre e do primeiro semestre desse ano de 2019. Bom, dando início à apresentação, no slide 3, nós vemos dados da ANS desde 2012, com um crescimento contínuo dos planos odontológicos, mesmo durante os anos de recessão, com adições líquidas em 2019, superando 24 milhões de beneficiários ao final de maio, último dado disponível. Por outro lado, nós vemos a estagnação do número de vidas nos planos médico-hospitalares, hoje menor que 7 anos atrás, em número de beneficiários, e perda líquida nos primeiros meses deste ano de 2019. No slide 4, nós destacamos o crescimento de 19,2% da receita líquida no trimestre, melhor desempenho da companhia em 9 anos, dos quais 12,4% puramente de forma orgânica, confirmando os diferenciais estratégicos da Odontoprev, com destaque para a aceleração de receita dos planos PME e dos planos individuais. Nosso próximo slide, o slide 5, nós mostramos a evolução dos diversos segmentos de negócio, em particular os planos massificados, com a taxa média de crescimento anual de 17% na receita PME e de 27% na receita de planos individuais desde 2014. Esses segmentos, como os vemos no próximo slide, o slide 6, apresentam uma expansão contínua e acelerada da receita, com taxa de crescimento muito acima da indústria, inclusive pelo lançamento de novos produtos de maior valor agregado. Os planos massificados hoje apresentam um ticket médio de R$ 36,00, 62% acima do nível de 2014, como podemos ver no próximo slide, o slide 7. No slide, nós ressaltamos o posicionamento único da Odontoprev com relação à liderança no desenvolvimento
e dos segmentos massificados de planos individuais e PME, os quais apresentam ticket superior, menor número de competidores, crescimento acelerado em relação ao mercado e margens de contribuição diferenciadas. Além disso, reforçando a estratégia, os produtos não corporativos apresentam significativas barreiras à entrada, como escala, qualidade de distribuição, risco de crédito do cliente de pequeno porte ou individual, seleção adversa e tecnologia de gestão, diferenciais claros do modelo de negócios Odontoprev. Bom, nosso próximo slide, o slide 8, nós apresentamos a receita incremental consolidada de R$ 70 milhões no trimestre, o melhor desempenho da década, com o segmento PME apresentando o recorde histórico de R$ 15 milhões em receita incremental. Destaque também para o segmento corporativo, com R$ 40 milhões de receita incremental no primeiro semestre, comparada apenas há 2 anos atrás, com uma receita incremental negativa e R$ 11 milhões, como foi o caso do primeiro semestre de 2017. No nosso próximo slide, o slide 9, nós vimos o crescimento de 7,9% na receita corporativa, o 8º trimestre consecutivo de maior receita corporativa, principalmente na modalidade de livre adesão. No slide 10, nós mostramos a evolução semestral das adições líquidas. O primeiro semestre, como sabem, em particular, é sazonalmente menor em crescimento em relação ao segundo semestre do ano. Desde 2014, houve, em média, queda de 20 mil vidas no primeiro semestre, versus a adição de mais de 100 mil vidas no segundo semestre. No próximo slide, o slide 11, nós destacamos o melhor nível de sinistralidade anual de 43,6%, abaixo do resultado no ano anterior, pela crescente participação dos produtos massificados na receita, com custos competitivos que permitem maior valor presente líquido, como é o caso dos planos individuais bancários, de maior ticket, melhor duration e menor inadimplência. Nosso próximo slide, o slide 12, nós vemos que o lucro bruto atingiu 235 milhões de reais no trimestre, 21% acima do mesmo trimestre de 2018. No primeiro semestre, o lucro bruto cresceu 23%, superando meio bilhão de reais. Bom, passando agora à geração de caixa, o nosso slide 13, nós vemos que, apesar da queda da sinistralidade e maior eficiência nas despesas administrativas, nós tivemos um aumento nas despesas de comercialização, dado o crescimento da carteira de planos individuais, de lojas de departamento, de maior custo de aquisição e de outras despesas operacionais, principalmente pela implantação do programa de incentivo de longo prazo, agora em 2019, resultando na margem EBITDA de 22,7% no trimestre. Passando ao slide 14, o EBITDA ajustado alcançou 438 milhões de reais nos últimos 12 meses, com margem de 25,2%. No primeiro semestre, nós atingimos o EBITDA ajustado de 223 milhões de reais, com crescimento anual de 11%. Nosso próximo slide, o 15, nós vemos que o lucro líquido atingiu 62 milhões de reais no trimestre. No primeiro semestre, o lucro cresceu 12%, com margem líquida de 18%. Nosso próximo slide, o slide 16, nós mostramos a evolução da remuneração ao mercado em dividendos e juros sobre capital próprio, critério caixa. Em reunião do Conselho de Administração realizada ontem, foi aprovada a distribuição de dividendos adicionais no valor de 28 milhões de reais, que somados aos 16 milhões de reais em JCP já pagos, os juros sobre capital próprio já pagos, totalizaram 70% de payout no trimestre. Nosso próximo slide, o slide 17, nós vemos que a Odontoprev terminou o trimestre com caixa de 475 milhões de reais, sem qualquer endividamento. No slide 18,
nós destacamos com muita satisfação o crescimento do número de acionistas pessoa física na nossa base, superando agora 14 mil. Esse número tem crescido praticamente todos os dias. A base de investidores da companhia, conforme o nosso próximo slide, slide 19, ela permanece globalizada, com cerca de 90% do free float com investidores de mais de 30 países. Bom, o nosso último slide, o slide 20, a gente tem a satisfação de compartilhar que a companhia do terceiro ano consecutivo foi confirmada constituinte da série britânica de índices FTSE for Good, que mensura a performance de empresas em práticas socioambientais e de governança corporativa internacionalmente. Bom, mais uma vez, nós agradecemos a todos pelo interesse e confiança na Odontoprev. Eu gostaria aqui de abrir a sessão de perguntas e respostas nessa nossa prática de call de 45 minutos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Mariana Hernandes, Credit Suisse. Pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas, na verdade. A primeira é sobre o Odonto System. Assim, a gente viu uma queda relevante dos planos corporativos, esse TRI, e TRI passado a gente tinha visto uma queda relevante dos planos PME. Assim, qual é a impressão de vocês? O que está acontecendo? Realmente isso daí é uma questão de integração? Vocês estão revendo alguns contratos? Qual que é a lógica dessa queda? E a segunda pergunta é em relação ao plano individual, a despesa de comercialização. Só queria entender um pouquinho melhor como que vocês estão fazendo a conexão, porque assim, esse TRI a gente viu uma venda maior pelas varejistas e mesmo assim a despesa de comercialização caiu. E o sinistro que continua piorando. Então eu queria entender um pouquinho melhor como que vocês estão entendendo essa rentabilidade dos planos individuais desse TRI. É isso, obrigada. Mariana, bom dia. Rodrigo falando. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder a parte do Odonto System e depois o Luiz Blanco endereça aqui a sua dos varejistas, tá? Com relação ao Odonto System, não tem nada que preocupe, não tem nada a ver com integração. Isso foi uma coisa pontual, um cliente em particular que tinha uma escala relevante. Então, a operação segue caminhando, normal, enfim, uma coisa muito pontual. Não tem nada que preocupe a gente não, tá? E passo aqui, nem tem a ver com a integração, como você chegou a mencionar. Passo aqui para o Luiz, para a questão dos planos individuais. Oi, Mariana, bom dia. Falando dos planos individuais, né, a questão da utilização, primeiro, a utilização vem muito crescendo muito nos planos de mais alto valor que foram implementados aí a partir do ano passado. Então a gente coloca consegue comercializar tickets com planos com maiores coberturas, maior quantidade de procedimentos e consequentemente ao valor. E junto a isso também a gente tem uma prática de incentivo à utilização, principalmente naqueles planos que possuem um fator de moderador de carência, tá? Para que, principalmente perto do vencimento dessa carência, a gente entre em contato com esses clientes e o plano está disponível para utilização. Dentro da nossa mensuração de que um cliente individual que utiliza o produto, ele percebe o valor do nosso serviço e, consequentemente, aumenta o duration desse cliente conosco, né? Em relação à parte de comercialização, no ano passado a gente teve uma comercialização realmente mais alta daqui, então a gente, apesar de ter subido a participação dos varejistas nessa comercialização nesse trimestre, a gente conseguiu reduzir esse total de comercialização. Isso tanto comercialização, tanto no canal bancário como não o dos varejistas. Então, são esses dois fatores, tanto de sinistralidade como de comercialização. Beleza, pessoal. Obrigada. Próxima pergunta de Marco Calvi, Itaú.
Oi, pessoal. Duas perguntas do nosso lado. A primeira é sobre o segmento corporativo, tá, pessoal? Assim, quando a gente olha, olhando aí só os números da Odontoprev, né, excluindo o Neredes aí de Odontosystem, a gente viu o segundo TRI em sequência com uma queda de membros, né? No release vocês se refere a desemprego, então só entendendo só entender se esse Neredes negativo ele está associado a de repente um macro mais difícil e não uma perda de mercado, né? E aí, se vocês puderem falar um pouquinho de dinâmica de sinistro também no produto corporativo, tá? Qual que foi a influência da incorporação da carteira do Odontosystem no produto corporativo, olhando só o DLR do corporativo, né? O DLR ficou flat, então só para entender o efeitinho positivo dessa incorporação. E aí, do lado do individual, tá? Só um follow-up em cima da pergunta inicial, a gente viu aí, ano contra ano, já a loja de departamento ganhando share em cima do canal bancário, né? Só entendendo aqui para frente, vocês continuam vendo o canal bancário como principal fonte de crescimento em termos de canal do produto individual? São essas nossas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Marco, bom dia. Rodrigo. Com relação ao mercado corporativo, o que a gente observa é o seguinte, ele é composto de dois fatores, né? Tem a perda e ganho de contratos e você tem também a movimentação do contrato, ou seja, todo mês as empresas excluem funcionários que pediram demissão ou foram mandados embora e incluem funcionários que foram contratados. Então, o que a gente vinha sempre comentando aqui nos calls da dinâmica muito grande de desemprego no Brasil, né? Não parava-se de mandar gente embora e isso afetava os contratos corporativos na questão da movimentação. A dinâmica disso foi diferente nesse trimestre, então a gente teve um final de trimestre bem melhor do que o início e meio do trimestre. Então o que a gente pode comentar aqui é que teve essa melhora na percepção, assim como lá atrás a gente comentava também do comportamento de sinistralidade, aí dizendo como é que ele tinha sido ao longo do TRI, com relação a essa movimentação também. Então a gente está vendo, não sei se é para ficar, para de vez ou não, mas a gente viu uma economia melhor aqui da metade do trimestre para frente, uma reação não só na questão de movimentação, como também na atividade comercial de perda e ganho de contrato. Então, e como o Pacheco mostrou, e você comentou aí em relação à apresentação dele, de fato nós temos essa sazonalidade histórica da companhia conforme o gráfico da amostra. Na questão do individual, você tinha feito uma pergunta, você pode repetir, Marco, por favor? Não, só para entender a estratégia de canal, né? Acho que foi o segundo que o departamento ganhou o share. A gente segue achando e convicto de que, sem dúvida nenhuma, o canal bancário individual será o grande destaque, a grande estrela da nossa estratégia de massificação. Então, a gente tem uma base enorme ainda por explorar, uma penetração baixa ainda, e seguimos acreditando nisso, tá? E tinha alguma coisa de sinistralidade que o Luiz Blanco aqui vai responder. Opa. Falando sobre a sinistralidade como um todo, né, se a gente retirar o efeito dilutivo da sinistralidade que vem da Odontosystem, a Odontosystem é uma operação que apresenta uma composição de sinistralidade mais baixo que o da Odontoprev consolidado, a gente tem um aumento da sinistralidade nesse período no segundo TRI de 2019 frente ao segundo TRI de 2018. Sua pergunta, eu estou entendendo que é mais sobre o segmento empresarial. Isso acontece realmente, a gente tem essa ligeira subida na sinistralidade como um todo de 0,7%, isso também acontece no empresarial, e isso basicamente vem por frequência, né? E aí, para lembrar um pouco do segundo TRI do ano passado, a gente teve o efeito a Copa do Mundo também, que acaba reduzindo um pouco a utilização nesse período, né? Então a gente teve sim um pouco maior de frequência tanto no corporativo e também no PME esse trimestre frente ao trimestre anterior.
mas assim, nada chame muita atenção, principalmente pelo esse efeito específico que a gente teve no segundo TRI 2018 da Copa do Mundo, principalmente no mês de junho. Perfeito, pessoal. Obrigado. Próxima pergunta de Tobias Stingelin, Citibank. Pode prosseguir. Só aproveitando, bom dia, Pacheco. Rodrigo, tem alguma novidade com relação à discussão do capital regulatório? A gente pode esperar alguma coisa nos próximos meses? O que vocês podem falar para a gente a respeito disso, por favor? O que a gente tem no aspecto regulatório, né? No início do ano saiu a RN 443, que dispõe sobre a governança da companhia, e em março, se eu não me engano, saiu a consulta pública que dispõe desse novo regramento do capital, das regras de solvência para o mercado como um todo, né? Isso estava pautado para a reunião da diretoria da ANS na semana passada. Isso foi uma das diretorias que pediu a vista em relação a essa norma apresentada, e essa ainda está em discussão interna na ANS, isso, vamos dizer, do regramento geral. No nosso caso específico, só lembrando, antes de todas essas mudanças que a ANS colocou esse ano, a gente já tinha apresentado o nosso modelo próprio em junho do ano passado. Esse modelo próprio a gente veio trabalhando ao longo dos meses, né, apresentando em várias fases da etapa, junto com o time da ANS, mais especificamente junto com o time da DIOP, que é a diretoria da ANS que cuida desse tema aqui, atualmente a bola está com o time da DIOP. Eles fizeram alguns questionamentos ao longo desse período de junho até agora com a gente prontamente respondeu, e a gente entende que nós somos a primeira e única operadora que já apresentou um modelo próprio para a ANS, que entende que o próprio regulador tem um tempo de estar absorvendo esse tipo de metodologia e está aprovando ela, né? Então está nessa situação. Então o regramento geral, a revisão desse regramento geral, ela está ainda em consulta pública, ainda não foi aprovada pela diretoria, e do nosso caso específico, né, a Odontoprev apresentou há um ano essa metodologia está lá na ANS, e a gente sempre está à disposição de continuar conversando com eles, como a gente vem fazendo, mas a gente também entende que isso é um processo de aprendizado, inclusive, para eles. Maravilha, perfeito. E só aproveitando outra pergunta, quer dizer, vocês têm falado bastante em maximizar o valor presente do cliente, principalmente no individual, estimulando a frequência, né, o uso, como vocês acabaram de falar e até falaram no release. Como é que tem evoluído a duration do individual de vocês? Que métricas vocês podem dividir para a gente, para mostrar como essa estratégia está funcionando em termos do que vocês têm monitorado? Oi, Tobias. O mix dos planos individuais tem melhorado ano após ano, com a maior participação dos canais bancários. Eles trazem maior ticket, eles trazem menor despesa de comercialização, eles trazem menor PDD. Então, como o Rodrigo comentou numa questão anterior, a visão de longo prazo e a beleza da estratégia, ela permanece muito clara. A companhia tem a vocação natural de estar trabalhando como líder e protagonista no crescimento dos planos individuais via canais bancários que são dominantes no mercado brasileiro. Eu acho que a melhor métrica é a própria margem de contribuição e a expansão, em essência, de margem EBITDA. Não tenha dúvida que o segmento de planos individuais bancários é o segmento de maior retorno no portfólio Odontoprev hoje. É uma prioridade estratégica absoluta da companhia e bem diferente, né, da indústria como um todo, né, de planos médicos, que não tem nenhuma possibilidade de cross-sell nos planos médicos hospitalares individuais, né, que sequer são vendidos na última década. Se eu puder adicionar um ponto aqui, Pacheco, são dados aqui que são controles internos, né, que a gente faz para cada um desses canais,
o que a gente faz? A gente trabalha sempre com safra, né? Então a gente tem a safra vendida naquele mês e acompanha essa safra ao longo dos meses, né? Tanto em relação à permanência desse cliente e compara essa permanência, né, separando essas safras daqueles clientes que a gente consegue contactar e incentivar o uso daqueles clientes que a gente consegue, né, não consegue, porventura, falar com ele para fazer esse incentivo ao uso no final da carência. Então, internamente a gente trabalha com essa métrica, mas aí já é uma métrica muito específica de saframento por canal e por tipo de comercialização, se ele é um plano de comercialização mensal ou com plano de comercialização anual, mas essa é uma métrica que a gente acompanha internamente, acho que fica muito específico aqui, mas isso eu garanto que a gente acompanha essa performance e esse duration dessa permanência por canal desses clientes. Perfeito, então, justamente aproveitando isso, acho que essa métrica específica que a gente não tem acesso hoje, essa métrica, quer dizer, se vocês comparam essa safra, vocês vêm olhando ao longo do último ano, 12 meses, 6 meses, ela vem melhorando, quer dizer, ela vem evoluindo bem? Sim, principalmente no canal bancário. Tá ótimo, obrigado. Próxima pergunta de Samuel Alves, BTG Pactual. Bom dia, Rodrigo, Luiz, Pacheco, bom dia a todos. A minha pergunta é mais um follow-up em cima da questão do corporativo, né? Vocês acabaram falando até de um ambiente um pouco melhor no último mês, principalmente atribuindo ao macro. Se vocês pudessem também passar uma atualização nesse sentido ali no ambiente, no segmento corporativo com relação ao cenário competitivo, né? Se vocês sentiram uma deterioração disso ao longo dos últimos tempos ou não, né? Se esse cenário competitivo ele segue mais ou menos no mesmo nível aí que a gente já vinha vendo. E até um segundo ponto, se vocês me permitem, queria comentar um pouco sobre a questão de ticket médio, né? A gente viu aí, igual o Pacheco comentou na apresentação, um crescimento de planos com maior valor agregado, né? O crescimento de ticket médio acabou crescendo aí no segundo trimestre. Se vocês pudessem falar um pouco sobre se vocês sentem ainda que existe mais espaço, né, para crescimento de ticket médio em geral, né, assim, não só pelo efeito de mix, como olhando especificamente a carteira do individual, seria interessante. Obrigado. Samuel, obrigado. Com relação ao cenário competitivo, segue igual, tá? Não tem nenhuma alteração, não. É uma dinâmica bastante competitiva de fato. Nos últimos 6, 8 anos, aí, o mercado odontológico atraiu a atenção de muitas operadoras e a gente segue competindo como sempre fizemos, e o mercado que a gente julga que é muito bom. Quanto mais visibilidade tiver para o setor odontológico, melhor será para desenvolver e a gente conseguir dar acesso a mais brasileiros para ter uma odontologia de qualidade. Então a gente vê o cenário competitivo como uma coisa muito boa para também desenvolver o mercado. E não mudou a intensidade não, segue como sempre foi aí nos últimos 8, 9 anos, tá? E o Pacheco comenta aqui a questão do ticket. Samuel, sobre a questão do ticket corporativo, na realidade, na última década a companhia teve o privilégio de seguir a sua inflação interna. Quer dizer, então é bem diferente a dinâmica no dental do que nos planos médicos hospitalares, em que você tem uma inflação alguns múltiplos acima da inflação geral de preços. Não é a realidade do dental. O dental, especialmente no modelo Odontoprev, tem uma estrutura de custos muito bem definida, muito sob controle, de modo que a gente vê reajustes na última década por ano de um dígito baixo, que são suficientes para manter a margem equilibrada em patamares muito difíceis de serem replicados pela indústria, né? Que tem uma outra vocação, que não o dental, e sim a prioridade ao médico hospitalar. Então a gente vê sim a dinâmica de tickets positivos no corporativo, mas apenas suficiente para cobrir a dinâmica interna de inflação, portanto tendo margens estáveis e muito saudáveis ali no corporativo. Essa é a nossa visão. Perfeito, muito obrigado. Bom dia a todos. Próxima pergunta de José Giordano, Banco JP Morgan.
Olá, bom dia a todos, bom dia Rodrigo, Pacheco e Luiz. Tenho duas perguntinhas aqui, voltando um pouco na questão do corporativo, eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo essa tendência de bundling com health e cross-sale mais agressivo aí de algumas operadoras, sejam elas verticalizadas ou não. E o segundo ponto, a gente começa a ver bastante transaçãozinha pequena acontecer no setor dental. Então, queria entender como é que vocês estão olhando isso. A gente teve o Odonto System o ano passado, mas foi mais um one-off aí num prazo longo de M&A. Então, eu queria entender se vocês estão ativamente aí nesse mercado de M&A também. Obrigado. Joseph, bom dia, obrigado pela pergunta. Com relação ao cross-sell, recentemente, esse bundling que você mencionou, recentemente voltou à moda de ser falado por causa dos IPOs recentes. Mas, na verdade, isso acontece há muitos anos. Então, também, a gente não vê novidade aqui, a gente também tem aqui o nosso bundling, né? E, de novo, aqui um pouco até na linha da resposta do Samuel, quer dizer, continua como sempre esteve, tá? De fato, lança-se do artifício de bundling para contratos, que a gente também tem tudo acontecendo no competitivo, que, mais uma vez, eu reforço, a gente vê com muito bons olhos. Não é à toa que a gente vê o mercado de saúde caindo abaixo de 2012 e o dental crescendo. Isso é ótimo. Quanto mais se falar do setor odontológico, melhor. E a gente acredita que tem um potencial enorme de crescimento, esses 12% e pouco de penetração que tem hoje a odontologia. A gente crê que isso pode chegar a 30%, 40%. E quanto mais ajuda tiver, melhor. Tem espaço para todo mundo, tem segmentos para todo mundo. Então, de novo, teve aí uma visibilidade maior recente por causa de IPOs, mas isso sempre foi uma realidade para quem está no mercado. Isso já acontece há muito tempo. Com relação ao M&A, você já mencionou, quer dizer, eu não estou dizendo de fato com a escala que ela tinha, ela era a oitava maior operadora do mercado. É difícil imaginar que haja uma outra escala desse tamanho disponível. E a gente sempre olha para oportunidades. Então, estamos sempre abertos, a companhia tem no seu histórico de ter realizado 12 aquisições ao longo dos nossos 32 anos de vida. Foram 4 aquisições antes do IPO e 8 aquisições pós-IPO. Então, a gente vai estar sempre olhando para oportunidades, sabendo que, como você já bem colocou, a escala agora vai ser outra. Então, tem que fazer sentido, de fato. O trabalho de comprar uma operadora grande é igualzinho ao trabalho de comprar uma operadora pequena. Então, tem que olhar com cuidado e ver se faz sentido, se há uma complementação, como no caso do Odonto System tinha, né, de escala, de regional, de região do país, etc. Mas estaremos atentos a isso, como sempre tivemos e como realizamos essas 12 na nossa história, tá? Perfeito. Se eu puder fazer uma última pergunta com relação ao México, a gente vê a operação ali ainda muito pequena, mas crescendo bastante em receita, né, numa escala. Eu queria entender se a internacionalização começa a ficar um pouco mais relevante quando a gente olha para os próximos 5 anos. Obrigado. Ô, Jô, estou vendo que você fez o dever de casa aí, porque esse semestre estava lá justamente na parte da receita, e você deve ter observado que ele dobrou a receita semestre contra semestre, né? Então, como a gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes, o México, a gente tem uma visão de que é o Brasil de 20 anos atrás no setor odontológico. O que vai acontecer daqui para frente a gente não sabe, mas a gente está trabalhando de novo junto com outras operadoras, desenvolvendo o mercado, levando a cultura da odontologia, e a gente segue animado porque é uma operação que tem dobrado aí a cada ano, que tem crescido, a gente tem apoiado, eu semana que vem estarei no México, então tem dado alegrias para a gente ver que a empresa está crescendo, está se desenvolvendo, que mais pessoas, mais corretores começam a falar disso lá fora. Então, em termos de dinheiro, financeiramente falando, é claramente não material, mas a gente vê um negócio que cresce, um negócio que vai ganhando um pouquinho de corpo e a gente fica feliz e animado de ver a evolução. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Valeu, Deus. Seguimos com Mariana Ferraz, Eleven Financial. Oi, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. São 2 pontos pontuais. Eu queria só entender um pouquinho o aumento da comercialização no corporativo, porque desse movimento, se é uma coisa pontual. E nos canais bancários também, a gente vê a queda no Banco do Brasil, né? Tanto no corporativo quanto no PME no primeiro semestre. Só para vocês passarem um pouquinho desse movimento para o segundo semestre, que vocês esperam, se tem um movimento de alta, talvez algumas campanhas para serem feitas, o que vocês veem nesses 2 canais aí?
Oi, Mariana, é Luiz André falando. Em relação à comercialização, o despesa de comercialização do segmento empresarial, né? O grande ponto foi o one-off que a gente teve no ano passado, né? Então, o segundo trimestre do ano passado foi baixo, e agora esse patamar que a gente atinge no segundo trimestre de 2019 é o patamar normalizado. Então, o grande ponto é o ano do segundo trimestre de 2018. Tá? Então, a gente tem esse efeito aí no despesa de comercialização do segmento empresarial. Mari, bom dia, Rodrigo. Com relação ao Banco do Brasil, só lembrando, né, o Banco do Brasil nos trouxe um incremento de carteira de 100 mil vidas em 16, 100 mil em 17, 40 ano passado, e a gente acha que, como você já olhou nos números, que realmente não trouxe aí o crescimento esse ano ainda, e acho que é fruto do próprio governo novo, de, enfim, redirecionamentos estratégicos que podem estar fazendo, combinações, equipe, muita gente. Então, acho que tem um movimento natural deles de reacomodação, de entender qual o novo jogo, qual o novo espírito lá de governo, tudo isso, gestão. Então, a gente está aqui acompanhando, apoiando e esperando que eles cheguem lá ao equilíbrio para voltar a crescer e trazer vidas aí para a gente e levar a odontologia para mais e mais brasileiros. Ótimo, muito obrigada, pessoal, pela experiência. Próxima pergunta, de Tobias Stingelin, Citibank. Desculpa, só fazer um follow-up. Com relação ao Odonto System, obviamente que ele oferece um produto diferente de vocês, né? Vocês já têm aprendido bastante com ela? Já estão pensando em usar o aprendizado lá para eventualmente expandir a oferta de produto para vocês em outros lugares também? Tobias, temos aprendido a beça e a gente pensa em usar. Tem algumas maneiras que a gente pensa em usar. A gente pilota algumas coisas em algumas regiões. Tem um tema do modelo para ser pilotado em outras regiões. Tem um tema do modelo para ser adaptado eventualmente no nosso próprio modelo. Então, a gente está evoluindo e avançando aí com esse conhecimento para ver como potencializar isso, tá? Na prática, vocês ainda não estão fazendo teste nenhum, quer dizer, vocês estão na fase de realmente entender melhor o produto. Não, estamos fazendo testes, justamente o produto deles a gente já entendeu que é nosso, né? A gente já entendeu perfeitamente. Agora, a gente, em cima do produto, a gente está testando coisas, por exemplo, com a marca deles, em outras praças. Está pensando se a gente poderia fazer alguma coisa similar a isso com rede nossa. Então, tem aqui uma coisa que está na mesa e a gente está evoluindo nesse aprendizado todo. Maravilha, está ótimo então. Obrigado. Obrigado, Tobias. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. E para retirar a sua pergunta da fila, digitem *2. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra para as considerações finais. Bom, nós gostaríamos aqui de agradecer a participação de todos nesse nosso conference call e um abraço, bom dia, até o nosso próximo evento. A audioconferência da Odontoprev está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um excelente dia. Obrigado.